Essa é a nossa oitava reunião, quer dizer, o oitavo mês seguinte que a gente faz a reunião. A gente já apresentou 12 casos clínico-radiológicos, a maioria deles, grande maioria de casos que aconteceram no Hospital Unimed. Hoje o Tarcísio vai moderar essa discussão. Nós vamos discutir 2 casos clínicos, tá? Um é um tumor submucoso do antro gástrico e o outro caso é uma síndrome do ligamento arqueado mediano e uma das suas principais complicações que a gente vai discorrer aqui. Então, vamos ver se a gente consegue fazer em 40 minutos. Deixa eu só ativar o meu controle de tempo aqui. Vamos lá. Então, o primeiro caso é o caso 13, né, igual eu falei para vocês, é um tumor submucoso do antro gástrico. Esse exame foi o Tarcísio que operou o paciente, então ele vai poder falar um pouco também da cirurgia, do caso junto comigo, né? Esse caso começou da seguinte forma: essa aqui era uma paciente de sexo feminino, 66 anos, tá? Ela realizou um exame de ultrassonográfico do abdômen para acompanhamento de pólipos da vesícula biliar. E lá, além dos pólipos da vesícula biliar, que a gente não vai falar aqui, foi detectado o seguinte: quem fez o ultrassom, que foi feito lá no Hospital Unimed, pela Lídia, que é a radiologista da equipe lá da Unimed. O paciente tinha uma leve esteatose hepática difusa, tinha pólipos na vesícula biliar, e o que chamava a atenção era o seguinte: era uma lesão nodular, hipoecóica e hipovascular, localizada junto ao hilo hepático, de aspecto inespecífico. Aí, nesse ultrassom, ela sugeriu que prosseguisse a investigação com ressonância magnética do abdômen superior, né? E o que foi visto no ultrassom foi exatamente isso aqui, ó. Era uma massa sólida, né, hipoecogênica, bastante preta. Isso aqui é o fígado, né? Embaixo do fígado, isso aqui é a porta, tá? E essa massa aqui que media, né, não deixei as medidas aqui, mas depois a gente vai ver na ressonância, tá? Então, ela sugeriu, então, ela jogou o Doppler aqui, ó, ele não tinha vascularização, e ela, então, sugeriu uma ressonância magnética para avaliação desse paciente, né, dessa lesão. Aí foi feita a ressonância magnética, e o que a ressonância magnética mostrou era o seguinte, ó, aqui o fígado, né, aqui embaixo do fígado, ó, tinha uma massa, que essa daqui era a lesão, isso aqui era o estômago, e a gente via que essa massa estava em íntima relação com a parede gástrica, né? Melhor apreciado nessa incidência, nessa ponderação aqui, que é a ponderação T2. Então, era uma massa que tinha uma relação estreita com a parede gástrica. Aqui a gente vê o fundo gástrico, o corpo, o antro gástrico e a massa aqui. Aqui um corte axial, né, mostrando aquela mesma relação. Então, do jeito que a doutora descreveu lá no ultrassom, tinha uma massa na região do hilo hepático, né? Mas, na verdade, ela não tinha nada a ver com o fígado, sim com o estômago. Aqui a gente viu a fase pós-contraste, um corte coronal, mostrando o estômago aqui e essa massa em íntima relação com a parede do estômago, captando o meio de contraste inteiro, sofrendo um realce importante no meio de contraste. Então, baseado nesses achados aqui, de uma massa que está na parede do estômago, o laudo, esse laudo fui eu que dei, eu coloquei da seguinte forma: lesão nodular projetada na parede do antro gástrico, sugerindo lesão parietal, primária parietal submucosa gástrica, ponto, né? Giste, leiomioma e chivanoma devem ser considerados como hipóteses mais viáveis, por relacionar com o estudo histopatológico. Então, esse foi, antes desse paciente ir para a cirurgia, foi solicitado uma ecoendoscopia desse paciente. Ele foi para Vitória, fez lá nesse local aqui, né? Aqui eu até cobri o nome da paciente. Quem solicitou foi você, né, Tarcísio? Essa ecoendoscopia aqui, pelo nome aqui, foi você, né? Isso aí, foi eu.
Aí lá nessa ecoendoscopia, o que eles viram foi o seguinte: foi uma lesão subepitelial de antro-gástrico, exatamente aquilo que a gente tinha visto. Eles interrogaram um giste, fizeram punção ecoguiada dessa lesão. Eles acharam uma segunda lesão subepitelial de cárdia, que também poderia ser um giste ou um leiomyoma. Eu revisei o exame por ressonância e não consegui caracterizar essa primeira lesão aqui. Então, a gente vai se prender nessa lesão aqui do antro gástrico, né? Que a gente mostrou nas imagens de ressonância. Então, além disso, ela tinha pólipo de vesícula biliar, né? Isso aqui era a visão dessa ecoendoscopia. Tinha uma massa que se projetava para dentro do estômago, né? Parte se projetava para dentro do estômago. E repare que a mucosa gástrica aqui está íntegra. Então, isso é uma lesão subepitelial, né? Isso aí é o aspecto da cirurgia, que o Tarcísio me mandou as fotos. Eu acho que aqui já estava ressecado, né, Tarcísio? E aqui a massa. Pode falar aí, Tarcísio, do aspecto aí que você viu na cirurgia. Ô, Nicole, é isso aí, na figura da esquerda, né? É a lesão reparada aí com fio, e a direita já é pós-ressecção, né? Foi uma lesão, a gente fez a ressecção com grampeador, e depois te deu uns pontos aí hemostáticos, que estava sangrando um pouquinho na linha de grampo. Então a gente vê aqui, ó, que é uma lesão da parede mesmo, né? Isso aqui é o antro, né, Tarcísio? Ó, é uma Isso lesão aí. que se projetava para a cavidade peritoneal, né? E ela A, im- estava realmente relacionada com a parede gástrica, né? a imagem é idêntica da ressonância, é idêntica, assim, perfeita. Bom, baseado nisso, né, o Tarcísio foi lá, operou essa paciente. Os diagnósticos principais que a gente sugeriu, então, foi giste, leiomioma e chivanoma, né? Isso aí é a peça cirúrgica que o Tarcísio tirou lá. Tinha mais ou menos quanto, Tarcísio, o tamanho dessa massa? Uns 3 centímetros? Uns 4 para 4,5, mais ou menos. Essa aqui é a peça, então, ressecada. Essa peça, então, ela foi para exame histopatológico. Aí o exame histopatológico mostrou o seguinte: uma formação nodular fuso-celular sugestiva de leiomioma, né? Acompanha a margem cirúrgica representada por fragmentos de tecido muscular liso de camada muscular própria, apresentando fascículos normo-orientados, exibindo escassa atividade inflamatória crônica inespecífica de permeio. Então, ele sugeriu que fosse um leiomioma, mas ele aconselhou a realização de imunistoquímica para definir o diagnóstico. Tá? Não foi um diagnóstico, foi um diagnóstico sugestivo, mas não definitivo de leiomioma. E ele sugeriu uma imunistoquímica. Né? Aí, lá na imunistoquímica, o que mostrava o estudo imunistoquímico? Ele mostrava que, aqui ele manda ver o comentário está aqui, né? Ah, está aqui, ó. A análise histológica do material enviado revela fragmentos de tecido muscular liso sem atipias. Foto 1, que é essa daqui. Não há figura de mitose e necrose. O estudo imunohistoquímico revela positividade para desmina, que foi essa foto aqui, e a quitina de músculo liso, que é a foto número 3, aqui. O conjunto dos achados, neste contexto clínico, informado, ou seja, lesão submucosa em antogástrico, favorece o diagnóstico de leiomioma. Entretanto, não é possível afastar a possibilidade de tratar-se de fragmento muscular própria normal. É fundamental, portanto, a correlação clínica e endoscópica para confirmar essa interpretação diagnóstica. É porque ele só tinha a peça, né? Então ele não viu o restante do estômago, por isso que ele botou essas alterações. Mas essa presença aqui, ó, de desmina, ela é característica de leiomioma. Então, confirmou a, a, o diagnóstico de um leiomioma gástrico do antro gástrico. Assis, pode falar isso, você quer comentar alguma coisa? Eu queria te perguntar uma coisa, cara. Aquela lesão de antro gástrico, vocês conseguiram caracterizar ela na cirurgia? Que eu não consigo. Do antro, não. Do card, né? Então, Nicole, essa lesão também, a gente fez um inventário da cavidade. Nessa cirurgia estava eu e Geliano. A gente não identificou essa outra lesão. Pela equindoscopia, era uma lesão de 2 centímetros por 1 centímetro, mas a gente não conseguiu identificar, não.
E sim, o que Pode chamou a ser. atenção, né, desse caso é que a gente pensou muito em GIST, né, com primeira e pós-diagnóstica, e aí veio esse marcador, tá, até na ecodoscopia ele colheu um material que não foi muito bom, assim, a amostra não foi muito boa, mas deu o CD-117 negativo. E a gente sabe, né, a literatura nos informa que em GIST, né, CD-117 ele é positivo em 95% ou mais dos casos de GIST. Tem até um novo marcador agora para GIST, né, que chega para de 100%, mas e esse, o que a literatura também, né, nos fala, que essas lesões, é, tipo leimioma, né, tem uma tendência a crescimento para a luz, né, e não um crescimento exofísico. Exofísico é muito comum em GIST, né, e leiomiosarcoma. Quanto maiores, mais exofísico eles tendem a ser. Eu fiquei preocupado se não seria também um leiomiosarcoma, e a gente ficou surpreso com esse diagnóstico de leiomioma, graças a Deus, uma lesão benigna, mas sim, a imunistoquímica é bem compatível, né? CD117 negativo, desmina positivo. Mas teve essa preocupação de se tratar aí de um leiomiosarcoma. Eu não tinha, assim, os achados de imagem, né, sugestivo de leiomiosarcoma, mas teve essa preocupação. Beleza. Então, vamos fazer uma discussão rápida aqui sobre esses tumores subepiteliais de estômago. Antes de passar para a discussão, lembrando, né, que a parede gástrica ela tem a camada, a mucosa, né, a muscular da mucosa, a submucosa, a muscular própria, né? Então, esses tumores geralmente são da parede aqui, né? Pelo que ele descreveu lá, é dessa parede aqui, ó, do, é, da muscular própria, né? Então, aqui, ó, é um esquema fotografia mostrando, ó, as camadas, a mucosa, a muscular da mucosa, a submucosa e a muscular própria, e a serosa aqui por lá de fora. E a gente consegue, por ultrassonografia, qual que é o melhor método de imagem para você ver todas essas camadas da parede intestinal? É disparado a ultrassonografia. Só que a ultrassonografia tem que ser endoscópica para você ver isso, né? Só mostrando para vocês, ó, isso aqui é um exame que eu fiz de uma paciente, faço quase todo dia, né, para pesquisa de endometriose. E na endometriose, a gente manda o paciente fazer uma lavagem do reto, né, uma hora antes, um mini flit enema lá, para ela limpar o reto. Então, olha só como que o ultrassom, isso aqui eu estou com o aparelho transvaginal vendo o reto. Olha como que o ultrassom, ele mostra claramente as camadas da parede de alça intestinal. Então, você tem a mucosa, a muscular da mucosa, que é esse pretinho aqui, ó, a submucosa, a muscular própria e a serosa aqui por fora. É um excelente método para você estratificar as camadas da alça intestinal. E como a gente sabe, aqui no adenocarcinoma de colo, no caso aqui, né, que não é o nosso caso aqui, mas quanto mais profundo o tumor for na parede da alça, ele vai mudando de estadio, ó. T1, T2, T3, T4, quando invade órgão, né? Então, e o método que nos permite ver a profundidade de uma forma mais assertiva é disparado a ultrassonografia. Possivelmente o Tarcísio pediu essa ultrassonografia desse paciente para justamente ter a noção de onde que ele estava saindo. E se vocês pegarem lá, ó, na descrição do exame endoscópico aqui, ele fala que essa lesão é originária da quarta camada, que é hipoecóica, que corresponde à muscular própria. Então, essa lesão, ela era dessa parede aqui, ó, essa daqui, e aqui no exame histológico era dessa daqui. Então, mucosa, muscular da mucosa, submucosa e a muscular própria. Então, a lesão que nós vimos ali era dessa camada da, da parede intestinal. Tá? Aqui é só para mostrar a divisão do fundo gástrico, tem do estômago, na verdade, né? Tem alguns acadêmicos aí, lembrando o cárdia, ela tinha uma lesão aqui no cárdio e tinha outra lesão aqui no ântero, né? Então tem o cárdio, o fundo, o corpo, o ântero e aqui o piloro, tá? Então, ó, as neoplasias de estômago, elas são classificadas em duas grandes categorias com base na origem. São as epiteliais e as não epiteliais.
As neoplasias epiteliais, elas surgem da mucosa e é responsável pela maior parte dos tumores do estômago, variando de pólipos hiperplásicos, adenomatoso benigno e o pior deles, que é o adenocarcinoma. Então, o adenocarcinoma, ele se origina dessa camada aqui, ó, camada, da camada mais interna da parede do órgão, né? Então, esses tumores, eles são chamados de neoplasias epiteliais. E os tumores não epiteliais, eles surgem profundamente a mucosa, isto é, na submucosa muscular própria ou serose. São lesões, lesões não epiteliais, são comumente referidas como lesões submucosas ou intramurais, tá? Os tumores gástricos intramurais, que são esses submucosos, são tipicamente de origem mesenquimal e incluem, tem vários. O que eu queria que vocês guardassem aqui é que os 4 principais são o giste, o lipoma, o leiomioma e o chivanoma. Esses são os 4 tumores principais, que são tumores intramurais, não afetam a mucosa, tá? E os tumores carcinoides, eles surgem, são células neuroendócrinas, e essas células neuroendócrinas, elas ficam na mucosa. Então, portanto, se ela fica na mucosa, ela é epitelial na origem, né? Mas muitas vezes esses carcinoides, a maior parte do tumor tem localização submucosa. Então, tem alguns artigos que incluem os carcinoides na discussão de tumores intramurais, tá? Então, ele entra no diagnóstico diferencial também. Diferente da maioria das neoplasias epiteliais, os tumores mesenquimais são frequentemente bem circunscritos, tá? A mucosa suprajacente é intacta. Esses tumores podem crescer de forma para dentro do órgão, pode crescer para fora do órgão, ou pode crescer dessa forma aqui, em forma de haltéria, tá? Ele cresce tanto para dentro, aqui é o estômago, aqui é a parede do estômago, crescendo para dentro e para fora da parede. O que o endoscopista vai ver lá? Ele vai ver isso aqui, ó. Ele vai ver um abaulamento da mucosa, a mucosa íntegra, porque é um tumor subepitelial, e aqui a tomografia mostrando essa massa se projetando na cavidade gástrica. Mas a mucosa aqui está íntegra, tá? Então, a característica desses tumores subepiteliais é que a mucosa está íntegra. E esse outro padrão de crescimento, que é igualzinho ao nosso, é esse aqui, ó. Eles crescem em direção à cavidade peritoneal, tá? Aqui está o estômago, né? Aqui está o tumor crescendo para dentro da cavidade peritoneal, que era igualzinho ao nosso, certo? Então, tem vários marcadores da imunistoquímica que definem o diagnóstico, tá? Quando você tem o CKIT, CD 117 ou DOG1, é usado para confirmar GIST. E esse aqui, ó, a desmina, ela ajuda a estabelecer o diagnóstico de leiomioma. Aí vocês lembram lá que na imunohistoquímica dele, ó, deu desmina. Existe vários outros marcadores, que eu não vou ficar falando aqui, que são de cada um tem um marcador na imunohistoquímica. Lembrar que a desmina, ela está associada ao leiomioma, que corresponde ao nosso caso aqui. Então, se a gente voltar lá na imunohistoquímica, a descrição da imunohistoquímica, Laura, positividade para desmina, que é esse aqui, que é o que estabelece o diagnóstico de leiomioma, certo? Então, esse aí é o caso número 1, diagnóstico bem legal, né? Tarcísio, quer complementar alguma coisa? Paciente, como é que o paciente está? Está bem? Ô, Nicole, então, o Como é paciente que foi a ficou bem. cirurgia? A Fez cirurgia por foi vídeo? por videolaparoscopia. O paciente foi embora em 24 horas de internação, foi no dia seguinte pela manhã, ficou muito bem. Ela é colega, trabalha perto de mim lá no mesmo edifício, ela está muito Ah, bem. é? Ela é Ela médica? ficou, ela é médica. Ela ficou muito Sabia feliz não. com esse diagnóstico de leiomioma. Ô, Nicole, só uma observação, né, que a gente botou com uma imagem principal e a ressonância, né? A literatura recomenda tomografia inicialmente, né? A ressonância não traz tanta informação a mais, mas foi após uma discussão, né? Até te liguei, tinha essa orientação do ultrassom que a gente optou por fazer a ressonância, né? E ela É também, verdade. a gente fez uma endoscopia digestiva alta comum primeiro, né? Vai operar a lesão do estômago, uma endoscopia prévia. E na endoscopia ela tinha H. pylori, seguiu o protocolo aí mais rígido, tratamos H. pylori primeiro, para depois marcar a cirurgia dela. Teve outras coisas no meio do caminho, mas
A gente foi resolvendo para deixar ela pronta para a cirurgia, para ter o melhor resultado, né? Ela ficou bem. Tá ótimo. Alguém quer falar alguma coisa sobre o caso aí, da plateia aí que está no- Pode ficar à vontade aí. Se tiver algum cirurgião aí que queira acrescentar alguma coisa, algum patologista, alguém ligado à área radiologista. Senão a gente vai passar para o segundo caso aí. Então, ó, foram 20 minutos nesse primeiro caso, em cima da pinta, para a gente gastar mais 20 minutos com o próximo aí, para a gente ver o Fluminense perder. Vamos lá. O caso 14 é síndrome do ligamento arqueado mediano e uma de suas principais complicações. Um caso bastante interessante, tá? Que aconteceu no Hospital Unimed. Esse paciente, ele tinha 63 anos, era um paciente de sexo masculino. Ele foi atendido no PS do Hospital Unimed em 3/12, dia do meu aniversário, de 2021, com quadro de dor epigástrica há 7 dias, refratária à analgesia com opioide, associado a náuseas e vômitos. Ele tinha um ultrassom externo sem alterações significativas. Tá? Um ultrassom normal, não tinha feito no hospital, ele trouxe esse ultrassom e você vê que ele tinha um quadro bem arrastado de dor. Né? Então ele chegou lá no hospital e foi feita, então, a propedêutica dele. Antes de eu falar desse caso, eu queria situar vocês aí, para vocês entenderem esse caso. Tá? Então é o seguinte, a gente sabe lá que a aorta, o primeiro ramo da aorta abdominal é o tronco celíaco. O tronco celíaco ele vai dar origem à artéria hepática comum, que depois vai para a artéria hepática própria, desce com a gastroduodenal. A gastroduodenal dá origem às artérias pancreato duodenal anterior e posterior, e o tronco celíaco ele serve para irrigar então, o estômago, ele irriga o baço, ele irriga o pâncreas, parte do duodeno, então ele tem uma função bem importante. Abaixo do tronco celíaco sai a artéria mesentérica superior, tá? Então só para situar vocês aí na anatomia. E para vocês conhecerem o que é arcada pancreato duodenal. O que é arcada pancreato duodenal? É uma rede arterial que liga o fluxo do tronco celíaco ao fluxo da artéria mesentérica superior através de artérias pancreato duodenais superior e inferior. Então vamos lá, ó. Saiu o tronco celíaco, aí vem o tronco celíaco, vem a artéria hepática comum, aí vai a artéria hepática própria, tem a artéria gastroduodenal, aí a artéria gastroduodenal dá origem à artéria pancreato-duodenal anterior, pancreato-duodenal anterior e a posterior, passando lá atrás. Ó. As duas depois lá se juntam de novo, ó, aqui, ó, e estabelece comunicação com essa artéria aqui, que é a mesentérica superior. Tá? Então, quando a gente falar em arcada pancreato-duodenal, essa rede de vasos que sai do tronco celíaco e estabelece comunicação do tronco celíaco com a artéria mesentérica superior. Aqui, então, um esquema mais simples, mostrando, então, ó, a artéria pancreato-duodenal, né, superior, a da anterior, da posterior, e aqui a artéria pancreato-duodenal inferior, que deságua na artéria mesentérica superior. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar o que é a síndrome do ligamento arqueado com exemplo de uma tomografia. Deixa eu sair aqui, compartilhar outra tela. Está compartilhada aí a imagem? A imagem de tomografia na tela? Pois é, então vamos lá. Tá certinho. Esse paciente aqui não é o do nosso caso, eu só quero mostrar o que é a síndrome do ligamento arqueado mediano. Isso aqui é um paciente do Abílio, eu acho que o Abílio está aí na sala. Ele fez uma tomografia comigo na terça-feira agora. Ele fez por um tumor de bexiga, tem até o tumor dele está lá embaixo, mas casualmente eu encontrei essa síndrome dele. Então não vou entrar no mérito do câncer de bexiga dele, não. Mas olha o que acontece nessa síndrome do ligamento arqueado. Aqui você vê a aorta, ó. Aqui ó, vai sair o primeiro ramo da aorta, que é o tronco celíaco. Ó, ele saiu aqui. Ó. Mas olha o estreitamento que o tronco celíaco tem na origem dele aqui. Ó. Ó. Ó.
Vamos lá, olha a artéria mesentérica superior saindo aqui e olha o tronco celíaco como que ele está saindo aqui. Olha aquele fininho que ele está aqui, ó. Ó. Vamos fazer uma reconstrução multiplanar desse paciente para mostrar isso aí melhor no corte sagital. Repare aqui, ó. Aqui tem a saída da mesentérica superior, aqui, ó. O tronco celíaco devia sair daqui. Olha, tá fininho aqui, ó. Ó. Você nem vê direito a saída do tronco celíaco. E você vê uma crura diafragmática aqui, ó, chegando aqui, ó. Isso aqui é uma crura diafragmática, tá? Então, o que que é isso? Depois eu vou mostrar no exemplo lá. É o ligamento que une os dois pilares diafragmática, comprimindo o tronco celíaco aqui, ó, e dando um estreitamento bem acentuado na sua origem. Em razão disso, o que que acontece? Olha como que a arcada pancreato-duodenal fica equitasiada, ó. Ó, isso aqui é tudo vaso da arcada pancreato-duodenal, ó. Esses vasos que vocês estão vendo aqui, ó. Vou fazer uma reconstrução aqui que vai ficar melhor. Ciência um pouquinho aí, gente, isso é importante mostrar, né? Ó. Olha os vasos da arcada pancreato-duodenal aqui, ó. Bastante equitasiado, tá? Ó. Se eu fizer um MIP aqui, olha aqui, os vasos da arcada pancreato-duodenal aqui, ó. Bastante equitasiado. Por quê? Porque se você não recebe o fluxo do tronco celíaco, esse fluxo tem que ser para irrigar o fígado e os demais, ele faz o quê? Ele começa a fazer um fluxo reverso aí. O que é isso, ó? Se vocês observarem aqui, ó, vamos pegar a mesentérica superior está aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma das artérias da arcada pancreato-duodenal chegando na mesentérica superior. Então ele cria uma rede de colaterais.